A gente tem uma abertura aí, vamos lá. Bom, boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Tá começando agora mais uma live pela Ciência da Gente, conversas que a Associação de Pós-Graduandos da UFSM promove aqui no Facebook durante esse período de isolamento. Hoje a gente vai conversar com o professor Tiago Ardengue, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UFSM. Tudo bem, professor? Bom dia, boa tarde, tudo bem? Primeiro, obrigado aí à PG por esse convite, bastante honrado aí, bem feliz, acho que a Pró-Reitoria inteira está bem feliz, porque acho que a gente está cada vez mais próximo aí para discutir essas questões aí que vocês me colocaram. Perfeito, obrigado. Semana passada a gente conversou com o professor Nildo Ouriques, professor titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais da UFSC, sobre a produção de conhecimento na pós-graduação brasileira. Essa live está disponível para quem quiser assistir ela aqui na nossa página. Já o tema da conversa de hoje são os cortes de bolsas e a pós-graduação nesse período de isolamento. Eu sou Maurício, sou discente do PPG em Comunicação aqui no FSM, estou aqui com a Jéssica. E aí, Jéssica? E aí, boa tarde, tudo bom? Eu sou doutoranda no programa da Engenharia Florestal e estamos aí para mais uma live da PG. E com a Marcela também. Oi, Marcela. Olá, boa tarde a todos e todas. Sou Marcela, mestranda do PPGE, de Educação. E com o Marcos também. Boa tarde, Marcos. Boa tarde. Mais uma vez aí, gente, para mais uma live. Vamos lá. Massa. Durante a live, quem está nos assistindo pode ficar à vontade para fazer comentários, que logo a gente vai ler e responder eles aqui com o professor. Na última semana, a gente circulou um formulário sobre a situação das e dos estudantes de pós, e esse formulário embasa bastante do que a gente vai falar sobre com o professor Tiago aqui hoje. Também realizamos uma reunião com algumas representações discentes. O formulário ainda está aceitando respostas, então é só procurar por ele aqui na página se quiser responder ainda. Como o tempo do professor é curto, a gente vai pular logo para o nosso bate-papo, mas ficamos aqui online depois que o professor for para apresentar em mais detalhes as nossas impressões a partir desse formulário que vocês responderam nessa semana que passou. Para dar início à conversa, eu vou pedir para a Marcela falar um pouquinho sobre esse nosso preparo para a conversa aqui de hoje. Bom, a gente decidiu fazer esse formulário como uma ferramenta para descrever como estão os discentes da pós-graduação e como está o andamento das atividades na quarentena, como estão as orientações, as dissertações e teses, e também para a gente dividir informações sobre como cada programa está se relacionando em passar informações para os estudantes, em dar um apoio nesse momento de tantas dúvidas, bem como algumas possíveis medidas frente a essa realidade que a gente está enfrentando. Aí a gente fez com várias perguntas e a gente teve um grande número de adesão dos estudantes respondendo algumas das questões e falando sobre como cada programa informou ou deu algum andamento sobre essas várias perguntas assim por parte dos pós-graduandos e pós-graduantes. Aí eu passo a palavra para o Marcos, que ele vai falar sobre uma reunião que a gente teve com os representantes dos PPGs da UFSM. Porque, professor, assim, e para quem está nos assistindo e ouvindo, né, antes dessa conversa ter se concretizado aqui do dia 20 hoje, a gente reuniu, então, com os representantes discentes que compõem o Fórum de Representantes Discentes. Fez uma live com quem pôde participar, tendo como base aquelas questões que já estavam no formulário e que depois, acho que mesmo tendo um tempinho curto, o professor seu aqui, logo depois a gente vai discutir um pouco mais daí, sem a sua presença, aqueles formulários, ela que não vai poder estar aqui. Mas nessa reunião a gente procurou apresentar as pautas, o que a gente queria conversar contigo, qual era a proposta da reunião hoje, para que a gente possa informar os colegas e saber qual a posição da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e, sobretudo, para também a gente conseguir, enquanto representantes dos discentes, fazer uma posição. Então, assim, a temática foi basicamente os 3 pontos que a Jéssica logo vai ressaltar agora, para que nós tenhamos, enquanto APG, uma posição, que obviamente, por vezes, pode destoar daquilo que a própria Pró-Reitoria propõe, mas é que para nós tenhamos um respaldo, consigamos entender, tanto do ponto de vista dos colegas, quanto a nossa posição, obviamente, que vai ser formada com base nisso, e dialogando, obviamente, com a Pró-Reitoria. E aí eu passo para a Jéssica ali, para ela dar conta dos 3 pontos, né, Jéssica, que a gente tinha conversado. Isso. Aí nessa reunião com o Fórum de Representantes Discentes, nós tiramos 3 pontos, 3 medidas para estar discutindo hoje na live com o professor Tiago, então. A primeira delas é sobre o andamento do semestre, então. Que o professor comentasse um pouquinho, então, sobre se há possibilidade de cancelamento do semestre ou não, como que ficam as atividades.
e o adiamento dos prazos para pós-graduação, né? A gente sabe que tem a única normativa que veio até agora foi da CAPES, né, suspendendo por 60 dias, mas não se tem mais informações referente a isso, assim. Então, a ideia também, nesse primeiro ponto, era que o professor Tiago pudesse trazer algumas informações referente a isso. O segundo ponto é mais referente a um posicionamento da CAPES, né? Porque o adiamento dos prazos, e também já leva para o terceiro ponto, que é a questão dos bolsistas, né? Então, a gente está cobrando muito esse posicionamento também da CAPES, que prorrogue os prazos, né? Por exemplo, eu tinha 48 meses ou 24 meses para terminar um mestrado, um doutorado, mas teve esse período agora de suspensão das atividades, muitas pessoas não conseguem ir a campo para terminar suas pesquisas, então como que isso vai ficar contabilizado, né? São 2 meses, quem vai ter que qualificar agora, metade do ano, início do ano que vem, como que fica essas questões, né? Então, muitas dessas dúvidas foram trazidas no formulário e também nessa reunião com os representantes, que não se tem muitas informações, como que vai ficar nesse período. E aí a bolsa? Minha bolsa é 48 meses, minha bolsa é 24 meses. E aí eu vou ganhar mais 2 meses para terminar minha pesquisa, terminar minha dissertação, minha tese, mas aí a minha bolsa vai ser equivalente ao período que foram suspensas as atividades? E aí, então, já aproveitando que, como a gente sabe que essas questões muito envolvem a CAPES também, essa questão de prolongar os prazos e também a questão das bolsas, então a gente também quer ver como que a PRPGP pode estar auxiliando a PG nesse processo para que essas medidas sejam efetivadas, né? Que os estudantes da pós-graduação não sejam prejudicados com suas pesquisas e tudo mais. Tá bom, ótimo. Por onde vocês querem que eu comece? Vamos começar pelas bolsas ou vocês querem que eu comece pelo calendário? Tanto faz. Porque eu acho que talvez o importante é entender um pouco das bolsas e depois eu passo para o calendário. O calendário é mais simples assim de entender, né? Mas as bolsas, vou começar pela tua pergunta anterior, que é a última pergunta, que é a questão se eu tenho 48 meses e nesse período as atividades são suspensas, como é que eu faço com a minha bolsa? A CAPES se pronunciou basicamente enquanto a essa questão aos bolsistas que estão no exterior. Os bolsistas que estão atualmente no Brasil, que recebem bolsa DS, como é o caso de vocês, ela não se pronunciou ainda. A princípio, porque ela entende que talvez o trabalho continue nesse período. Exatamente, tem uma questão que é importante aí, que é, se eu tenho uma prorrogação de prazo aí de 60 dias, porque os prazos estão suspensos pela portaria 36 da CAPES, como é que fica, né? E, obviamente, a gente está, junto com o FOPROP, que é o Fórum de Pró-Reitores, trabalhando nessa questão para que também se tenha um prorrogamento das bolsas, né, para ter mais mensalidade. O que é mais difícil, já falando para ti, porque eles não cancelaram a bolsa nesse período, né? Então a CAPES ela trabalha com a cota, né? Vamos dizer assim, eu tenho 48 meses e eu paguei 48 meses para o aluno. Mas certamente a gente vai trabalhar com isso, de pedir uma prorrogação desses prazos, tá? Na questão de bolsa, depois eu falo do calendário. Quanto a primeira questão, ou a última que vocês me falaram, que era das bolsas, né? Então, para a gente entender um pouco o que aconteceu com as bolsas nesse período, o que aconteceu? Nós tivemos algumas portarias, as bolsas, para todo mundo entender, na Pró-Reitoria a gente tem 2 tipos de bolsa. A bolsa chamada, basicamente pela CAPES, tá? Bolsa chamada de demanda social, que vem para os programas que têm nota até 5, e as bolsas ProEx, que são com os programas de excelência. Os programas de excelência, eles têm as bolsas ProEx, eles conseguem, de certa forma, trabalhar um pouco com essa questão financeira melhor do que os programas de nota 5 para baixo. Bom, vocês acompanharam ao longo do ano passado, tiveram várias portarias que modificaram alguns critérios de bolsa, né? Então, cursos nota 3, que tinham 3 vezes 3, ou que caíram de 4 para 3, perderam aí mais ou menos 70% das bolsas. Cursos que eram nota 4 também perderam uma porcentagem considerável de bolsas, e depois a CAPES inventou um tal de critério 4+, e aí alguns cursos retomaram essas bolsas, né? Dá um exemplo ali da educação, eu acho, da física, diversos cursos retomaram essa bolsa. Mas o que nos pegou mais assim, que talvez não nos pegou de surpresa, mas era o que mais nós estávamos aguardando, era uma redefinição dos critérios de concessão de bolsa. Tá? Então, ao longo de 2019, especificamente do meio de 19 até o final, a CAPES veio dialogando com a Andifes e com o Fórum de Pró-Reitores para tentar achar critérios
para estabelecer um critério mais palpável, né, e mais claro de como a gente ia distribuir as bolsas para os cursos ou para as universidades. Então, assim, nesse período saíram três portarias, a mais interessa, a portaria a 18, a 20 e a 21, que tratava dos critérios e dos limites de bolsa que cada curso deveria ter. Concordando ou não com esses critérios, o que tem que dar o mérito é que esses critérios foram discutidos. Né? Eu tive no Fórum de Pró-Reitores, por exemplo, no Encontro de Pró-Reitores no Rio de Janeiro, estavam lá os representantes da CAPES e nós discutimos bastante a validade desses critérios. Então, essas portarias saíram e elas eram baseadas, a distribuição de bolsas, vamos dizer assim, em 5 fatores principais. O primeiro deles, a nota do curso. Então, cursos que têm nota mais alta têm maior probabilidade de ganhar a bolsa da CAPES do que cursos com nota mais alta. O nível do curso, ou seja, um curso de doutorado ganharia mais bolsa do que o curso de mestrado. O colégio que ele está, que aí é uma regra, vamos dizer assim, mais de cada colégio, né? Tinha um limite para cada colégio, ciências da vida, tecnológico tinha outro. O IDH do município onde aquele curso estava e o tempo médio de titulação. Então, quanto mais pobre seria o IDH, maior a probabilidade de ter bolsa, cursos que titulavam mais ganhariam mais bolsas do que cursos que titulavam menos. Essas portarias, elas estabeleciam um teto, isso é importante dizer, um teto e um limite para ganho, que não poderia ser maior ou menor que 10% do número de bolsas que o curso tinha em fevereiro. Então, eu não poderia ganhar mais que 10% e nem perder mais que 10%, exceto para os cursos de excelência, que são os cursos 6 e 7, que não poderiam perder mais que 10%, mas poderiam ganhar até 30% desses valores. Bom, essas portarias também deixaram muito claro que se, por exemplo, um curso, um exemplo ali do curso de educação, eu não lembro quem que estava falando, se o curso, após esses cálculos, considerando esses 5 critérios, ele tivesse com um número maior do que o número que ele deveria ter, essas cotas excedentes se tornariam o que a gente chama de cotas empréstimos. Ou seja, ela ficaria com o curso até o aluno defender e depois essa cota retornaria para a CAPES, poderia voltar para o curso ou não, eles não deixaram muito claro, mas ia fazer uma nova rodada para ver se essa cota ia para o curso ou retornaria para a CAPES. Então, nessas portarias veio essa questão da cota empréstimo. Importante também comentar, porque vários de vocês que me encontram me perguntam, é que essas portarias acabaram com o que a gente chama de cotas da pró-reitoria de pós-graduação. Até antes dessas portarias, a gente tinha um número de cotas que a gente dava para os cursos. Então, os cursos faziam um determinado edital, a gente julgava e alguns cursos ganhavam cotas que eram da pró-reitoria. Então, basicamente, essas portarias mudaram o critério de alocação das bolsas. Volto a dizer, gostemos ou não, pelo menos foi discutido esse critério. Estabeleceram um teto, isso eu acho importante vocês entenderem, porque se estabeleceu um teto de perda de no máximo 10%. Nós recebemos uma planilha no dia 3 de abril com os quantitativos que Santa Maria, que a Universidade Federal de Santa Maria ia ganhar. Obviamente que teve perdas e ganhos, né? Alguns cursos estavam com menos cotas do que deveriam, outros cursos com mais, mas entre perdas e ganhos, a gente teve ali, vamos dizer assim, a gente perdeu 62 bolsas, tá? O que representa aí mais ou menos 5% do quantitativo de bolsas que a gente tinha. Vou abrir a tabela para... Depois eu posso mostrar aí a minha tela, né? Mas a gente perdeu, basicamente, 5% de bolsas. 6% no mestrado e 3% no doutorado. Bom, professor, oi. Se o senhor apertar, eu imagino que na parte de baixo ali da sua tela deve ter um share screen, e aí dá para usar aquele recurso se quiser. Tá, eu vou mostrar depois no final, que daí eu falo tudo isso e mostro para vocês. Beleza, mas a gente perdeu esse quantitativo, vamos dizer assim, de bolsas, né, com essa nova portaria. Bom, o que acontece? Obviamente, os cursos se organizaram para tentar trabalhar com esse quantitativo. E aí é que veio a grande surpresa. No dia 18 de março, ou seja, menos de 15 dias úteis depois, nós recebemos uma grande surpresa, que foi a tal de Portaria 34. O que essa Portaria 34 ela fez? Ela simplesmente alterou
o limite de ganho e de perda que cada curso poderia ter. Bom, eu vou vou ler só para vocês entenderem o que a portaria 34 ela mudou, né? Primeiro, ficou vedado qualquer tipo de financiamento de bolsa para programas que tinham nota 3 por 3 avaliações. Então, por exemplo, programas que tinham nota 3 por 3 avaliações, matemática e ciências da computação, não iam ganhar mais bolsa. Tá? Então, foi vedado, não é mais 10%, agora 3 vezes 3, vedado qualquer tipo de financiamento. Programa que estava no primeiro ano de funcionamento, isso aí também já era claro, também não ia ganhar, e volto a dizer, né, que os programas que iniciaram naquele ano, que eram nota A, iam ganhar 2 de mestrado e 4 de doutorado, mas se estava no primeiro ano não ia ganhar nada. Tá? E aí ele mudou, o grande problema é que ele mudou o percentual. Então, pedi para vocês guardarem os 10% e veja como é que ficou. Cursos que tinham nota 3 por 2 avaliações, tá? 2 vezes 3, eles poderiam perder até 50% das bolsas e não iam ganhar mais nada. Cursos com nota 3 atual, tá? Que iniciou, sei lá, em 18 ou 17, estava com a nota 3, eles poderiam perder até 45% e também não vão ganhar nenhuma bolsa. Curso nota 4 poderia perder 40%, não mais 10%, e ganhar até 10%. Curso nota 5 poderia perder 35% e ganhar até 30%. Curso nota 6 poderia perder até 30% e ganhar até 60%. E o curso nota 7 poderia perder até 20% e não teria limite para acréscimo. Né? Bom, logicamente, quando a gente recebeu isso, a gente recebeu uma nova planilha e aí a perda foi substancial na UFSM. Nós tivemos mais 200 bolsas que foram alocadas como bolsa empréstimo, ou seja, nós perdemos 200 bolsas, né? Vamos ser bem claro. O governo ele diz que tu está com essas 200 bolsas e está contando. Claro que está contando, mas o aluno defende essa bolsa perdida. Então isso é importante. Ninguém vai tirar a bolsa de quem está na cota empréstimo, mas ela não necessariamente volte ao curso. Tá? Então nós tivemos mais 200 bolsas alocadas como cota empréstimo. Tá? Então, se vocês forem ver, nós tivemos ao todo 262 bolsas perdidas. Tá? Dessas 200 bolsas, para vocês terem uma ideia, que foram alocadas como empréstimo depois da portaria 34, a gente teve 124 de mestrado e 76 de doutorado. E aí inclui, que é um grande problema, programas que têm nota 6 e 7. Quer dizer, é um contrassenso, né? Se você fala que o programa tem que estar bom e que deveria ganhar mais bolsa, você tira a bolsa deles. E eu vou dar um exemplo da bioquímica toxicológica, que é um curso nota 6, que perdeu uma quantidade bastante considerável de bolsas de doutorado. Tá? Então, o impacto, né, a gente perdeu 23% ao todo, depois dessas portarias, 23% das bolsas de mestrado que a gente tinha, e 14% das bolsas de doutorado. Um total aí de 262 bolsas, vamos dizer, perdida. Quais foram os cursos que me perguntaram, antes que me perguntem, já falo, que mais perderam, né? Então, os cursos de ciências rurais acabaram sendo os que mais perderam. Assim. Então, a gente teve, as perdas variaram de 21 até 0. Né? Então, os cursos que mais perderam foi agronomia, engenharia florestal, zootecnia e ciências biológicas, bioquímica e toxicológica. Foram, vamos dizer assim, o mais afetado. Né? Se a gente for analisar as diferenças da portaria 34, das portarias anteriores, a gente teve aí cursos que perderam 15 bolsas a mais do que estavam, né, esperando no dia 13. Você recebe um valor dia 13 e tu perde 15 a mais, né, que foi o caso da zootecnia, da agronomia e da engenharia florestal. E com essas duas portarias, teve 2 cursos que ganharam mais bolsas, com essa portaria 34. Foi a odontologia, que ganhou 2 a mais de doutorado, e a medicina veterinária, que acabou ganhando 10 a mais, 10 cotas a mais, né? Bom, vocês devem ter acompanhado, mas depois de toda essa confusão, vamos dizer assim, e essa portaria que não teve discussão com a gente, volto a dizer, nós não sabíamos, nós somos pegos de surpresa, nós sabíamos das outras portarias, nós sabíamos que ia ter um corte, e o corte foi, vamos dizer assim, pequeno perto do que estava, na ordem de 5%. Mas com essa portaria 34, obviamente, depois a gente tentou revogar,
Vocês devem ter acompanhado a minha solicitação, 0 Hora, jornal, e nós entramos com uma questão judicial via FOPROP, discutimos, e a CAPES refez o cálculo, no dia 1º de abril, ali até parecia mentira, mas ela admitiu que teve um erro de 20% nesse cálculo, né? Então que retornaria 6 mil novas bolsas ao sistema. Realmente, o que eles fizeram, na verdade, não é que retorna a bolsa para o curso, ela retornou, só que em forma de cota e empréstimo. Tá? Então, assim, nós, depois dessa portaria e com esse novo cálculo, nós recuperamos, vamos dizer assim, eu vou usar o termo recuperamos, mas entre aspas, 150 cotas, mas, é importante dizer que essas cotas foram colocadas como cota empréstimo. O que vai acontecer com essa cota empréstimo? Se eu sou um aluno e ganho essa cota empréstimo, não quer dizer que vão me tirar essa cota. O que está escrito nas portarias essa cota fica até o aluno defender. O aluno defendeu, essa cota pode ou não retornar ao curso. Mas se vocês vão me perguntar a minha opinião, eu acho pouco provável, né? Acho que algumas vão voltar, mas a ideia, porque isso eu não tenho problema nenhum de falar, claro, é de que essas cotas saiam do sistema, enfim, e dê para outros cursos, né? Então, esse foi o que aconteceu, né? Nós retornamos, obviamente, essas bolsas, os alunos que estavam nessa condição, porque o que aconteceu? Eram cotas que em fevereiro deveriam estar como cota empréstimo, então ele deveria ir mais para frente um pouco, mais 24 meses ou mais 48 meses, e a CAPES, por engano, retirou. Os alunos que ficaram com esse mês sem receber, eles podem depois pedir retroativo. Então a gente mandou aí vocês têm que procurar o PPG de vocês, mas a gente mandou uma tabela para os PPGs, a CAPES nos mandou a tabela informando quais eram os cursos que tinham cotas retroativas a receber, e os PPGs mandaram depois para a CAPES essa questão. Então, assim, o cenário é esse, né, de bolsas. Nós estamos surpresos. O que a PRPGP fez? A PRPGP, ela se posicionou em algumas notas já contrária à portaria 34. Nós achamos que são 2 cortes injustos. Nós não aceitamos a forma como foi feita, foi um monólogo, vamos dizer assim, foi algo unilateral, sem consulta aos pró-reitores, sem consulta ao Fórum de Pró-Reitores, que foi quem construiu as portarias anteriores em conjunto. Volto a dizer, embora a gente concorde ou não com os critérios, pelo menos esses critérios foram discutidos, né? Isso é importante, tudo foi discutido ao longo do ano, tanto que quando saiu a portaria a gente já sabia o que ia acontecer, a gente já mais ou menos tinha uma ideia de quanto a gente ia perder e ia ganhar. Mas essa realmente nos pegou de surpresa. A gente tem uma representação do FOPROP, que está tentando a derrubada dessa portaria 34, tem uma representação de alguns deputados na Câmara Federal e no Senado também para tentar derrubar essa portaria 34, e estamos aí, a nossa representação é no sentido de derrubar, a gente é contrária a essa portaria porque nós perdemos aí mais 200 bolsas que foram colocadas como cota empréstimo. Então a ideia é que a gente separe isso, né? Quanto ao calendário, vocês querem fazer alguma pergunta quanto a isso? Ou posso mostrar as tabelas para vocês? Ou eu vou mostrar só um gráfico para vocês entenderem. Deixa eu ver se eu pego aqui. Aí eu faço a minha aqui. Mas eu acho que eu consigo sharing my screen, né? Share. Isso. A gente não testou ainda, vai ser inédito aqui na nossa fanpage, mas vamos ver se funciona aqui. Deve funcionar. Estão conseguindo ver aqui? Aí, agora veio. Estamos assistindo, estamos vendo contigo. Então, eu vou mostrar, ó. Isso aqui era o quantitativo de bolsas que a gente tinha de demanda social no início de 2020, tá? Para a demanda social, 1.096, e para a PROEX, 279. Então, eu vou me focar aqui para vocês entenderem. Ó. Total de bolsas que a gente tinha, tá? 1.375, dá para perceber? Com a primeira portaria, nós tivemos aí, ó, 1.313, ou seja, nós perdemos 62 bolsas.
E depois, com a segunda portaria, que foi a 34, nós passamos a ter 200 bolsas a mais perdidas. Ó, então tá aqui, ó, 262 bolsas perdidas, dando um total de bolsas de 23% no mestrado, 14% no doutorado, um percentual aí de 19% de bolsas perdidas na UFSM. Vou mostrar uma outra planilha aqui para vocês entenderem um pouco. Então, aqui estão todos os cursos, né, mas para vocês entenderem um pouco aqui nas cotas, né. O total, 1.375, com o primeiro corte da portaria nós passamos a 1.313, né, o que deu uma perda de 62 bolsas, ó, 5% perdido de perda total, 6% no mestrado, 3% no doutorado. E aí aqui a gente vê o saldo da portaria 34, né? Ó, se a gente for considerar, a gente perdeu 169 bolsas de mestrado e 93 de doutorado, dando um total de 262 perdidas. Se a gente for considerar a diferença da portaria aqui, ó, dessa portaria, que a gente já sabia mais ou menos o que ia acontecer, para essa portaria aqui, que foi a que nos quebrou, ó, a 34, nós perdemos 200 bolsas a mais, tá? Se eu tenho aqui um gráfico que mostra um pouco, se eu tenho, senão eu pego aqui para vocês, mas um gráfico que mostra um pouco isso, de como está o nosso... Vocês entenderam, estão conseguindo ver? Tá ainda naquela planilha anterior, eu acho que quando configura para compartilhar a tela, como escolhe uma janela, ele tem ainda mostrando aquela, talvez tenha que tirar a janela e botar de novo. Tá, então deixa eu stop screening, agora eu vou share screen. Beleza. E aí, exato, janela do aplicativo, vou mostrar essa aqui. Então, agora conseguiu ver? Tá abrindo. Aí, estamos vendo um documento do Word. Isso, um documento do Word, aqui com todas as perdas. Eu vou mostrar esse gráfico aqui, para vocês entenderem o que é em azul, ó, o quanto a gente tem de bolsas, o quanto a gente, ó, o número de bolsas que a gente tem, tá? E aqui, ó, valor, barra em azul indica o quantitativo de cotas do curso em 18, ó, o quanto de cota ele passou a ter, e essa barra vermelha é o quanto ele perdeu, ó. Então, ó, dá para perceber que ó, a agronomia perdeu bastante, esses cursos aqui, agronomia, engenharia florestal, zootecnia, ciências bioquímica toxicológica, engenharia agrícola, ciência e tecnologia dos alimentos, são os cursos que mais perderam, até cursos como medicina veterinária, que no fim não teve perda nenhuma, né? E aqui, ó, os dois únicos cursos que acabaram ganhando, vocês estão vendo, ó, a ciência odontológica e medicina veterinária, o restante ou permaneceu igual após a portaria 34, ou acabou perdendo sensivelmente o número de cotas, né? Lógico que depois eu passo para vocês, mas os coordenadores de vocês ganharam esse relatório, dando uma ideia aí de quanto foi a perda, enfim. E aí, assim, vamos perguntar, mas como é que um curso que tem nota 7 perde bolsa, né? Eles usaram basicamente o critério de número de alunos formados ao longo do tempo, né? Então, se você formou pouco aluno, teoricamente isso afetou o número de cotas que você perdeu. Então, volto a dizer, a situação é uma coisa também que assim, sempre me perguntam, e os professores de vocês perguntam também, e é importante vocês dizerem, a Pró-Reitoria, ela tinha, até fevereiro, um número de cotas que eram da Pró-Reitoria. Então, nós conseguíamos, às vezes, olha, a gente fazia um edital, os cursos aplicavam para esse edital e aí ganhavam uma cota ou outra, de acordo, dependendo de cada curso. Depois dessas portarias todas, a gente perdeu essas cotas. Então, não existe a menor possibilidade da Pró-Reitoria ter uma cota para dar para um aluno X como tinha antigamente. Isso não existe mais. Nós perdemos completamente essa ingerência, né? E é isso, assim, as cotas de bolsa da CAPES está nessa situação.
CNPq, talvez que alguns cursos de vocês tenham cotas de CNPq. CNPq já se manifestou que as cotas de bolsa do CNPq elas vão migrar para projetos, né? Então vai ser muito mais em questão de projetos estratégicos. Não estou dizendo aqui projetos estratégicos para o país, mas o nome projetos estratégicos. E a ideia é que essas cotas, depois que finalizarem, elas voltam para o CNPq e o CNPq use essa estratégia, tá? Para a distribuição de cotas no país. Marcos queria perguntar, né? Está com o microfone aí. Agora eu fecho o microfone. Acho que também, assim, para a gente conseguir entender esse contexto, que me parece ser não conjuntural, né? Se a gente for lembrar, ainda em 2014, se eu não estou enganado, era o Renato Giannini Ribeiro, ainda no Ministério da Educação, já tem os primeiros cortes profundos nas universidades. Isso segue com o ajuste fiscal 2015, lá com o Joaquim Levy ainda como ministro da Fazenda. E vai seguindo depois ainda, e a PEC 55. Aí já no governo, depois do impeachment, no governo Temer, a PEC 55 congela os investimentos em educação, saúde, como a gente sabe. Então é um processo que vem se aprofundando cada vez mais. E nós falamos de nós aqui, colegas, que já são precarizados na Bolsa, por exemplo. Uma pessoa do mestrado ganha R$ 1.500, do doutorado a Bolsa é R$ 2.200. A gente sabe que o DIEESE aponta como um salário mínimo, por exemplo, para um brasileiro viver bem, deveria ser de R$ 4.370 e poucos reais, né? Então há um processo de precarização que é estrutural, que vem se aprofundando, e não seria diferente com esse bando de boçal que está no governo federal, e a gente não pode esquecer de falar essas coisas porque são óbvias, né? Não é, eu queria não poder falar isso, mas elas são óbvias. Então, assim, qual é a alternativa que a gente consegue ver para frente, professor? Eu digo assim, como alguém que tem os seus limites, e eu sei dos limites que alguém que trabalha dentro de uma instituição, tem coisas que não dá para passar porque implicam questões legais. Mas falando para nós daí, do ponto de vista, quais as alternativas que você vê dentro do sistema, dentro de onde você está, dos limites que isso implica, eu falo de limites burocráticos, inclusive. Mas e aí, para fechar, essa é a minha questão para ti, para nós pensar também, enquanto quem está na APG, qual é a perspectiva que mostra, o que a gente tem de alternativa, porque o que o cenário mostra é algo estrutural. Não é um problema que diz respeito ao Marcos, a Jéssica, ao Tiago, a Marcela ou ao Maurício. É algo estrutural que vem nos afetando. E, portanto, quando a gente pensa a universidade, os problemas que a gente está tendo, esses cortes, são problemas que dizem respeito à estrutura econômica e política do Brasil. Então, a nossa alternativa tem que ser também pensada a curto, médio e longo prazo. E eu te pergunto, assim, o que tu vê nesse período de alternativa possível a curto prazo, pensando? Bom, veja bem, boa pergunta, porque assim, é importante a gente entender que a Pró-Reitoria ela tem um certo, ela não tem, como tu mesmo falaste agora, mais ingerência sobre bolsas, né? E eu vou dar um valor para vocês, eu até estava mostrando a evolução do PROAP para vocês entenderem. Nós tivemos uma perda de 2014, deixa eu ver se foi 2014 aqui que eu fiz, 2015. De 2015 para cá, nós perdemos 48% do valor que vinha do PROAP, tá? Que é o valor que a gente recebe para distribuir aos cursos. Então, foi uma perda substancial que aconteceu, isso foi bem documentado na época, né, do governo Temer ali, isso baixou, e agora a gente está mais ou menos no limite aí, que é 48% a menos do que a gente ganhava antes. Então, vocês imaginem como era antigamente, como lidar com uma pró-reitoria, lidar com programas de pós-graduação nesse sentido, né? Então, às vezes as pessoas vêm lá para a gente, olha, eu queria uma passagem que sempre teve, não tem mais, infelizmente a gente não tem mais ingerência sobre isso. Algumas situações aconteceram de editais, vamos dizer assim, uma das primeiras coisas que eu acho que é importante colocar foram editais que saíram e que deram bolsas aos cursos. Eu vou citar dois. Um edital que saiu do CNPq para cursos que eram doutorado acadêmico de inovação. Tá? Óbvio que a gente tinha que ter cursos que tivessem essa característica, nós tivemos 3 cursos, e esses cursos acabaram ganhando bolsas do CNPq para fazer doutorado acadêmico de inovação. Então, pode ser que alguns de vocês tenham, o aluno recebe uma bolsa, e o aluno também recebe um tutor na empresa. Então, essa foi uma saída. Uma outra saída também que a gente disputou,
e ganhamos, e aí foi, assim, foi impressionante, porque foi muito pouco programa de pós-graduação que disputou, que foram o doutorado em áreas estratégicas da CAPES. Esse doutorado ele dava até 10 bolsas para os 3 programas de pós-graduação que estariam envolvidos. A universidade deveria selecionar 3 programas, e assim, de todos que poderiam disputar, só não podia disputar nota 6 e 7, a gente teve um número muito pequeno de programas que disputou, se não me engano foram 13 ou 14, e 3 deles ganharam, e aí ganharam, vou dizer, a Ciências Odontológicas ganhou, que disputou a Biodiversidade Animal e a Engenharia Química. Então foi muito pouco, né, era para ser só 3, disputaram, mas foi muito pouca gente que acabou disputando. Então, um primeiro ponto que eu acho que é importante é que vocês instiguem os professores de vocês a tentar disputar essas bolsas de entidades de fomento. Não tem outra solução. O CNPq mesmo, ele está dando bolsas, e FAPERGS talvez lançou alguns editais de bolsas que são específicos para projeto. A bolsa da CAPES, que vem, infelizmente, a gente tem que tentar lutar para reverter essa situação. Agora, a saída, eu acho que a principal saída é que se façam projetos e que vocês extinguem os orientadores a tentar essas bolsas de agências de fomentos externas. Eu sei que é difícil, tá? Eu sei que é muito difícil, principalmente para quem está no mestrado. Essas oportunidades acabam caindo muito mais para doutorado, e eu compartilho da dor de um aluno, porque também cai muito na mão do orientador de fazer um bom projeto junto com o aluno e tentar essas bolsas. Porque, no fim, o que acaba caindo muito é o currículo do orientador. Então, uma das coisas que eu acho que, assim, que tem que se entender, porque no atual contexto, eu acho muito difícil a CAPES aumentar o número de bolsas. Infelizmente, eu tenho que ser claro com vocês, eu acho muito difícil, quer dizer, impossível o CNPq dar bolsas, e a ideia é que se faça através de projetos de pesquisa e nessas áreas ou nesses outros projetos. Eu sempre falo eu faço parte de um programa de pós-graduação, e eu sempre falo, quando eu vou nas reuniões, olha, o professor de pós-graduação ele tem que estar ligado em todos os projetos que saem, todas as oportunidades que saem. Se não ganhar, tudo bem, mas às vezes o pessoal vem, mas eu quero dinheiro, mas tem um edital aberto para isso e o pessoal não disputou. Então, assim, a primeira acho que a primeira ideia é que se tente. E vocês têm uma representação muito grande para tentar, junto comigo, reverter esse cenário, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação. Então, se façam presente também, para que a gente tente, na medida do possível, reverter isso. Demais é a sensibilização do poder público, a sensibilização da sociedade, porque o que a gente está fazendo é importante. A própria cenário agora de pandemia do Covid deu uma importância imensa para a ciência. Nós ganhamos algumas bolsas, né? Também, para deixar claro, se vocês ouvirem, alguns programas de pós-graduação pela CAPES, não foi por nós, deixar bem claro, a CAPES levou uma lista, esses programas vão ganhar bolsas para trabalhar no Covid. Então, talvez essas oportunidades aí sejam o que vai aparecer daqui para frente, mas eu vejo um cenário muito mais assim de facilitação de bolsas para programas que estão nesse patamar, programas de maior nota, programas que estão formando mais gente, mas principalmente de maior nota, e a ideia talvez seja tentar essas bolsas de agências externas, né? Infelizmente, as agências, do jeito que vinha para a gente, eu acho que diminuiu bastante e é complicado. Não sei se respondi. Eu não sei se eu posso falar, assim, se alguém quer, mas é só para mostrar o quanto é perigoso o lugar que a gente está, né? Como esse momento é assustador. Muito difícil. É muito difícil porque também a gente vê o seguinte, né? Esses financiamentos externos, esse fomento externo, em grande medida procura áreas que geram um produto ligado diretamente à capital. Ou gera lucro ou não gera lucro. E nós temos áreas do conhecimento que sofrem com isso. Por exemplo, eu sou formado em filosofia, faço mestrado, doutorado em educação. São áreas que por aí já perdem muito nesse aspecto, né? Mas eu chamo a atenção a essa questão estrutural novamente. Desculpa, pode falar então. Não, exatamente, eu ia concordar contigo. Para ter uma ideia, teve uma normativa do CNPq sobre projetos estratégicos e não incluía, por exemplo, as humanidades. A gente brigou, em uma semana a gente conseguiu revogar isso e incluir, sim, as humanidades. Quer dizer, então, assim, a gente está atento
quanto a fórum, porque a gente entende que ciência é feita de cada tijolinho, né? Às vezes, se hoje eu tenho um produto que é um celular, que a gente fala para o WhatsApp, ou nós estamos aqui falando por um streaming, isso foi criado porque teve pessoas das áreas sociais que viram, olha, a comunicação entre as pessoas mudou, né? É um outro modo de se comunicar, então nós vamos ter que fazer isso, e aí a tecnologia foi lá e utilizou isso para tentar fazer um produto. Então, quando a gente pega um celular como esse aqui, tem muita pesquisa de todas as áreas para se chegar a um produto tecnológico. Isso as pessoas têm que entender. Eu trabalho com saúde pública. Para mim, tecnologia em saúde pública é ter feito o SUS, é tu ter colocado flúor na água de abastecimento das pessoas, porque diminuiu a dor de dente de um monte de gente, começou a diminuir gente que morria por diarreia, por outras doenças infecciosas, porque se tratou a água. E essa conversa, eu acho que é importante todos os alunos terem, porque assim, não é porque eu estou num programa de engenharia, que tem um super lado tecnológico, que eu não vou fazer inovação. Eu estou num programa de educação, eu posso inovar fazendo novas formas de educação, eu posso inovar fazendo outras coisas, trabalhando com outros cenários, e as pessoas às vezes têm esse preconceito mesmo, como tu falaste, de achar que só é pesquisa importante o que é pesquisa aplicada, né? E não é assim. Eu só também eu friso isso em todos os espaços que a gente pode ter, e com quem vem até as lives, ou mesmo quando a gente podia fazer presencial, né? É muito tenso, porque assim, nós estamos vivendo um processo de desemprego muito grande de pessoas com formação, com força de trabalho qualificada, em graduação, e nem se fala mestrado ou doutorado, com especialização, então, né? Que chegam ao mercado de trabalho e encontram o mercado de trabalho brasileiro desindustrializado, basicamente voltado a commodities, como sempre foi essa história, mas agora nós temos um período com muito mais força, mais ainda. Então tudo isso implica, e eu só falo essas questões porque pensar a universidade não dá mais para a gente ser, eu digo até com uma consciência ingênua, para usar a expressão do Álvaro Vieira Pinto, uma consciência ingênua que separa os limites, problemas ou qualidades de uma universidade da realidade concreta do povo brasileiro. Acho que esse é o ponto mais importante. E aí, quando eu falo, por exemplo, dos limites burocráticos, que eu sei que tu conhece ele muito bem, esses limites burocráticos só vão ser vencidos se, de fato, quem estiver de fora deles conseguir pressionar. Inclusive com um aval interno de vocês mesmos. Porque são professores, são desde estudantes, passaram a vida inteira dentro do FSM ou dentro de outras instituições e agora ocupam um cargo público, né? Estão dentro de uma universidade tentando fazer com que ela não suma, porque é esse o processo que a gente está vendo, de perceber o quanto a pesquisa, a graduação, a ciência no Brasil é supérfluo. Infelizmente, a gente tem visto isso. E, claro, quando aparece uma pandemia, a gente vê que ela não deveria ser tratada como supérflua. Quando a gente sabe o que é o Sistema Único de Saúde, para dar o exemplo da tua área, a gente sabe que ele não deveria ser tratado como supérfluo, a ciência. Então, acho que é muito importante a gente conseguir unir as nossas forças, assim, e eu falo objetivamente, para olhar a universidade não só do seu ponto de vista, né? Mas tentar entender o processo da produção do conhecimento nesse âmbito maior, que é a produção de valor, de riqueza, e que por vezes o capital vai lá e se apropria mesmo, e vai financiar inclusive as nossas pesquisas. Isso é muito problemático quando a gente separa, e tudo se encaminha para isso, bem como você falou, né, professor? Exatamente, isso tu vê, né? Eu sempre uso um exemplo, o pessoal gosta de usar muito exemplo dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos tem, porque a crítica que sempre fala, a universidade pública não tem, no Brasil não tem nenhum prêmio Nobel. Bom, mas só um pouquinho, né? Olha o quanto de história que a gente tem, o quanto de história que a gente tem em ciência, nós estamos começando do ponto de vista histórico, quando comparar com países nórdicos que têm uma universidade há mais de 1000 anos, quase. Desculpa, mais de 200 anos, 500 anos. Então, tem que ter uma comparação. E outra, né? O pessoal fala muito de investimento que se dá em pesquisa no Brasil, lá nos Estados Unidos os caras já têm prêmio Nobel. Bom, mas olha o quanto se investe em pesquisa nos Estados Unidos, na Alemanha, em todos os outros países. As grandes pesquisas sérias são feitas com investimento estatal. Não adianta. Ou o Estado ele toma um pouco de parte disso e tenta minimamente, né, vamos dizer, não, a gente já está no mínimo do mínimo, né, mas ele tem que financiar, porque não adianta, não é a Natura que vai pagar uma pesquisa cara, não é isso, é o Estado que tem que pagar, entendeu? É um dever do Estado prever, porque depois a gente não adianta chegar no momento de pandemia, você querer encher de dinheiro quando você não preparou aquele arcabouço antes.
graças a Deus, a nossa universidade ela está muito bem, eu acho que assim, dentro das universidades nós estamos bastante bem preparados em termos de estrutura de pesquisa, estrutura de ciência que a gente tem, e de pensamento crítico. Acho que essa é a grande importância. Nós conseguimos montar pessoas que pensam do lado da filosofia, porque a ciência ela precisa ser colocada para a sociedade, então eu preciso entender como é que a sociedade digere isso, eu preciso ter um cara que trabalha lá com a tecnologia dura, com a área básica, para mostrar para a sociedade. E eu acho que assim, o grande ponto que tu pegaste, Marcos, eu acho que é importante, assim, embora cada um de nós esteja no papel, nós só vamos conseguir mudar essa situação se a gente se unir. Não adianta eu, como ali na Pró-Reitoria, tentar mandar um monte de ofício para a CAPES, entrar com as coisas se eu não tiver o apoio do estudante. Quer dizer, porque no fim, né, quem está mais prejudicado é ele. Ele está prejudicado, está todo mundo prejudicado com essa situação. Então, eu acho que é importante, por isso que eu falei, eu vou fazer essa live, porque é importante a posição de vocês também, e entender que a Pró-Reitoria está tentando, né, de todas as maneiras possíveis, aí, reverter essa situação das bolsas. Jéssica, né? Professor, aproveitando que a sua fala, nós inicialmente, quanto à PG, a gente procurou a Associação Nacional, né, a NPG, para discutir sobre a questão das portarias, e a nossa primeira live, inclusive, foi com a Flávia Calé, que é a presidenta da associação. Então, a gente discutiu bastante com ela também sobre essa questão da portaria, dos impactos, e como que está esse nível nacional nas outras universidades, né? Então, para contextualizar um pouquinho, tem medidas no Ministério Público ainda contra a portaria também, né? Nós assinamos vários baixos-assinados. A ideia de ter feito esse formulário, essa conversa, essa reunião com os representantes discentes, e posteriormente a gente vai fazer uma live com as APGs aqui da região sul, é justamente para a gente estar se mobilizando quanto à portaria e também quanto ao semestre, a questão dos prazos, tudo que vem impactando a pós-graduação nesse período, né? Então, só para contextualizar que a nossa conversa também, a nossa ideia da conversa com o senhor, né, com a PRPGP, é muito em função também de estar contribuindo assim, né, como dentro da universidade, que fora dela a gente se organiza, quanto dentro e fora, quanto o movimento estudantil também, mas quanto dentro da universidade, né? Como que está esse apoio e quais são as medidas que nós podemos fazer juntos, né? Porque a PG está à disposição, assim, para estar, né, junto para estar lutando e contribuindo nesse processo. Mas isso é para contextualizar que a gente também está com todas essas intenções, essas medidas também enquanto movimento, né? É bom isso, porque assim, a gente também fica numa situação, às vezes o pessoal me pergunta o que vocês estão fazendo. A gente tem uma representação, isso é importante para todos os alunos entenderem, né? Porque eu sei como é estar no lugar de vocês também. Eu fui na universidade que eu fiz o meu mestrado e doutorado da comissão de pós-graduação. Mas todos nós temos uma representação. Então, quando se fala em pró-reitoria ou quando se fala em APG, as ações elas são válidas e são mais fortes se elas são tomadas no comitê maior, né? Então não adianta só a APG de Santa Maria, ela tem que estar com a NPG, não adianta a Pró-Reitoria de Santa Maria, tem que estar junto com o FOPROP, porque daí tem uma força maior, porque o ministro ele vai dialogar com essas pessoas que são os representantes. Mas eu vejo, assim, quanto à questão aí de financiamento, nós estamos tentando, eu fico preocupado. Uma coisa da Portaria 34, que talvez vocês não saibam, que teve um juiz gaúcho que tentou uma liminar, né, para reverter, e foi dado para a CAPES um prazo para a CAPES responder algumas perguntas, entre elas, por exemplo, se essa Portaria 34 não tinha sido uma imposição do ministro da Educação. Realmente eu não sei, e não foi divulgado qual foi a resposta que a CAPES deu para isso. Tem uma outra questão também, que a gente pediu já há algum tempo, que se disponibilizassem as planilhas dos cálculos. Porque realmente tem cálculos que a gente não concorda, tem coisas que talvez, olha, eu queria ver como é que foi feito esse cálculo realmente, e até o presente momento não nos foi disponibilizado, né? Então, muito provavelmente tem um certo teto ali, e infelizmente a gente acabou sendo bastante prejudicado, assim, bastante prejudicado talvez em número, mas se a gente for comparar com as universidades, por exemplo, do Paraná para baixo, né, do sul do Brasil, nós estamos mais ou menos na média do que todo mundo perdeu. Se não me engano, acho que Pelotas perdeu um pouco menos ali, em torno de 16%, mas também
é uma universidade menor, tem um menor número de programas de pós-graduação, e nós temos muitos programas novos que foram construídos ao longo do tempo. Para vocês terem uma ideia, nós temos uma média de aprovação dos programas maior que a média nacional, então, logicamente, nós temos mais programas nota 3, mais programas nota A, que acabaram sofrendo. Mas a média nacional está aí em torno de 20, 22, tem gente que perdeu 25%, nós perdemos 19%. Para nós, é aquilo, não tem como se mensurar isso na porcentagem, né? Eu mensuro, assim, quantas pessoas vão deixar de fazer programa de pós-graduação, quantas pessoas vão deixar de produzir, quantas pessoas vão deixar de se desenvolver, porque não vão ganhar uma bolsa, né? Vocês falaram em determinado momento a bolsa está defasada há muito tempo, isso todo mundo sabe, e não tem nenhum indicativo de aumento do número de bolsa, de valores, né? Então, é complicado, eu entendo completamente. A outra coisa é PNPD, talvez tenha alunos de PNPD, o PNPD, que é pós-doutorado também, é um absurdo, porque a gente recebeu a abertura do sistema só para prorrogar ou para cancelar o bolsista. Mas nós temos casos, por exemplo, de bolsistas que vieram de outro país, estão em Santa Maria, passaram pelo processo seletivo e o cara não pode ser cadastrado na bolsa. Simples, vai viver como? Vão mandar o cara embora, né? E a internacionalização. E foi nos colocado hoje, por exemplo, que por enquanto não tem nenhuma perspectiva de abrir, ou quando vai abrir para a gente indicar novo bolsista, que provavelmente vai mudar. Então é mais um golpe, né? Mais uma coisa que fica difícil, né? Mas acho que era isso. Eu vou falar um pouco sobre o calendário que vocês queriam, né? Bom, o calendário... Professor, se eu puder adentrar esse assunto, aproveitando a sua disponibilidade, antes da gente liberar o senhor, sobre o calendário, dando um pouquinho de contextualização sobre o assunto, o que a gente mais notou e sentiu e precisa conversar sobre, e gostaria que o senhor falasse sobre, a gente sentiu muito que os nossos colegas, muitos estão sentindo falta, por exemplo, de laboratório, da possibilidade de ir fazer entrevistas, de fazer pesquisas de campo, coisas nesse sentido, e estão sentindo que vão precisar de adiamento das suas pesquisas. Por outro lado, tem muitos que têm medo de serem obrigados a adiar, por exemplo, as suas defesas, seja em função do cumprimento de créditos, caso o semestre seja adiado, alguma coisa do tipo, ou em função, por exemplo, de provas de proficiência de línguas e coisas do tipo. Então, a gente queria, por favor, abrir esse espaço agora para o senhor falar um pouco sobre essa questão do calendário para esses próximos meses e, de preferência, também algumas perspectivas. Caso a FSM venha a continuar com essa suspensão, por quanto tempo isso pode acontecer, que tipo de coisas, que tipo de medidas podem ser tomadas, o que a gente está pensando para a pós? Tá bom, começar pela última, né? A situação, ela é avaliada, vamos dizer assim, quase que semanalmente, né? Tem um comitê do Covid, nós nos reunimos, todos os pró-reitores, tem um comitê específico para isso, que avalia o andamento da epidemia e o andamento das atividades da UFSM toda segunda-feira de manhã, por exemplo, normalmente a reunião que a gente tem. Então, o que se tem até o presente momento? A normativa que tem é a normativa que a gente segue da própria UFSM, né? Ou seja, a gente tem uma normativa que suspendeu as atividades presenciais, num primeiro momento por um mês, e agora está mais por outro mês. Então, até pelo menos 16, 17 de maio, se não me engano, nós estamos com as atividades presenciais suspensas. A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, ela emitiu uma nota sobre isso, logo na primeira semana em que foi suspensas as atividades presenciais. Essa nota está no site, a gente mandou para todos os programas também. Eu peço que vocês cobrem os programas de pós-graduação de vocês, porque uma coisa importante dizer, os programas não podem estar parados, eles estão com atividades remotas, né? O que está suspenso são atividades presenciais, mas o secretário tem que responder no e-mail naquele período de horário. Ali, eu estou trabalhando agora, por exemplo, com vocês, eu estou respondendo no meu período de trabalho. Então, as atividades presenciais, elas estão suspensas até segunda ordem. O que eu posso te dizer em termos de perspectivas? Até o presente momento, não se falou em perda do semestre, isso eu vou deixar bem claro. As atividades, elas podem ser substituídas por um ambiente online. Nós mandamos, inclusive, semana passada, feito pelos secretários das pró-reitorias, da coordenadoria de pós-graduação, a gente mandou uma orientação, que é bem legal, acho que para vocês lerem depois, como é que a gente faz uma questão de situações em que eu não tenho internet, ou eu não posso assistir essas aulas. Então, a própria normativa do reitor, ela disse que as aulas podem ser substituídas, ela não indica que tu tem que substituir essas aulas.
Não tivemos ainda absolutamente nenhum problema quanto a isso. A maioria dos programas que faz isso faz de uma maneira tranquila. Esses alunos, eles acabam né, fazendo as atividades online, e depois a gente acaba, né, o docente ele consegue oficializar isso, dar um diário de classe, enfim, e depois a gente mais tarde ratifica essa atividade. Mas se o aluno tiver algum problema e não quiser, ele tem que avisar o docente, e nas orientações que a gente teve, ele pode ou depois cancelar essa matrícula, ou então colocar em um conceito que é incompleto, depois no outro semestre ele revê. Então nenhum docente, nenhum discente vai ficar prejudicado nesse período, isso é importante dizer. Tá? Então, não é porque eu não tenho internet ou porque eu não consigo fazer que eu vou ficar prejudicado, em absoluto. A ideia é que seja facilitado, né, utilizar o ambiente EAD para quem pode, quem não pode, avisa o seu professor e depois esse professor vai nos comunicar e nós vamos achar a solução. As atividades, então, presenciais estão suspensas. Como fica a questão de de defesas, né? Na nossa própria normativa, a gente já lançou dizendo que as defesas que estavam agendadas no sistema naquele período, elas poderiam acontecer, né, preferencialmente em ambiente online. Se não pudesse, e eu acredito que não teve nenhuma que não pôde, que tinha que ser presencial, não poderia ter presença de público. Tá? Então, preferencialmente em ambiente online, nós flexibilizamos essas defesas, ou seja, você pode ter todos os membros da banca fazendo por parecer, ou todos os membros da banca fazendo online, tem depois, a Pró-Reitoria mandou para todos os cursos como é que são os trâmites, e a CAPES lançou depois a portaria 36, 36 ou 37, 36, se não me engano, que sugeriu uma suspensão dos prazos de defesa por 60 dias. Logo depois nós colocamos isso também no nosso site, também sugerindo essa suspensão por 60 dias. Tá? O que tem que ser feito? Se eu estou, por exemplo, eu tenho que defender até maio. Então, nesse período ali, que é o 20 de que é um tempo antes de eu abrir, para eu não sair do sistema, pede a prorrogação para o PPG vai nos passar e nós vamos dar essa prorrogação. É simples, é só para tu não sair do sistema, entendeu? Então vai ser prorrogado. O que a gente sabe da CAPES é que os cursos não vão ser prejudicados também, não dá um problema máximo, então nem o aluno vai ser prejudicado por esse período de pedir a prorrogação do prazo, e nem o curso vai ser prejudicado. Então, as áreas que avaliavam muito essa questão de eu tenho que ter 48 meses de defesa, ou 24, eles vão acabar flexibilizando um pouco isso na hora do Sucupira, mas se vocês estão nessa situação, peçam a prorrogação, isso vai para a PRPGP e a PRPGP vai liberar. Quanto às atividades de laboratório, nessa mesma nota que a gente colocou, a gente permitiu as atividades de laboratório para algumas situações em que o aluno precisa, ou tem quem está trabalhando aí às vezes com célula, ou com crescimento de algum tipo de coisa que tu precisa estar no laboratório, mas a cargo do orientador, e desde que sejam mantidas as condições mínimas de trabalho. Eu não posso ter um laboratório que tenha 20, 30 pessoas lá dentro. Tá? Então, isso foi colocado nessa nota nossa, né? Não sei se era isso, mas se tinha mais alguma coisa que vocês tinham perguntado, ou eu me passei. Não é bem uma pergunta, mas só para ponderar uma questão também. Por exemplo, de áreas como a nossa de educação, tem muitos colegas que precisam fazer entrevista em escolas, por exemplo, com professores, ou mesmo com estudantes, ou mesmo dentro da universidade. Então, assim, o que a gente tinha conversado com os colegas do Fórum Discente é como que construímos o melhor cenário para dar conta dessas particularidades, sabe? Porque muita gente vai ser afetada. Eu vejo gente, dos colegas do programa apavorados, dizendo, não tenho mais como ir a campo, não tem como sair, nem como, às vezes alguns tinham que viajar. Então são essas questões. Eu trabalho em campo também, né? Eu tenho meus alunos, eu solicitei, olha, eu não quero que não vão a campo agora, trabalho com criança, não vai a campo, não vai ir no colégio, porque um vai estar fechado, e outra é uma questão muito simples de que não tem como, não é permitir. O que vai acontecer? Eu já tenho pelo menos 2 alunos que vão pedir prorrogação de prazo, né? E eu entendo que a prorrogação, antes que me pergunte, eu entendo que a pesquisa, ela não é que nem assim, eu aperto uma luz, ela para, depois eu acendo, ela volta onde ela estava antes, né? Não é. Então, é óbvio que vai ter uma perda. O cara estava num ritmo, estava coletando dado num ritmo, é óbvio que 1 mês, 2 meses eu não consigo recuperar. Então, a gente permitiu essa
essa flexibilização, e eu, assim, quem não puder, avise seu orientador, olha, eu vou ter que pedir prorrogação de prazo, isso está permitido, e a gente vai ter essa acessibilidade, porque não tem como, né? Nós estamos... Agora, vocês me perguntarem até quando vai isso depende muito do cenário epidemiológico que a gente tem na cidade, né? E na universidade. Eu acredito que ainda vá mais um tempo. A única maneira, talvez, a gente está avaliando, como eu falei, a gente está avaliando semanalmente as medidas para tomar medida baseada em ciência e não no achismo, porque daqui a pouco a gente volta e não está num pico de epidemia, ou a gente não volta. Então, assim, eu acho que... mas eu volto a dizer, assim, por favor, qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com os PPGs de vocês e eles vão nos passar para a gente tomar uma decisão, porque às vezes a gente dá uma normativa, mas, né, às vezes acontecem situações que até estão fora dessa normativa, né? Então, por favor. Perfeito, professor, muito obrigado. São agora 4 horas da tarde, eu não tenho certeza qual que é a disponibilidade do senhor para conversar um pouco mais com a gente, ou se está chegando perto do seu horário. Tá fazendo perto, mas dá para ir mais um pouquinho, tem outra reunião agora. Tá. Mas dá para. Perfeito. Não entrou ainda, que eu tô vendo aqui no WhatsApp. Tá, tudo bem. Pode ficar à vontade também para nos interromper se for o caso. É que estão chegando algumas perguntas aqui pelos comentários e seria legal que o senhor comentasse um pouco. Isso. Eu vou ler as duas que vieram. Só para vocês, se não tiver... por exemplo, se vocês não tiverem perguntas ainda e não der tempo por causa dessa outra reunião, vocês façam um documento e me mandem que a gente responde. Claro, perfeito. Muito obrigado pela disponibilidade. A Priscila Copete está perguntando, por favor, quanto às atividades das disciplinas que os professores ainda não iniciaram as atividades, porque eles estão esperando o retorno do semestre, e o Washington Nogueira disse, quem está para qualificar o mestrado ou o doutorado até julho, pode solicitar para o programa que seja feito via online a defesa do projeto, a qualificação do projeto? Fazer a solicitação de qualificação está disponível ou está suspenso? Bom, a última pode fazer via online, isso a gente deixou muito claro, né? Ele pode fazer a solicitação, ele entra lá todo no sistema e a qualificação dele toda pode ser feita ou via online ou por parecer. Lembrando que todas essa qualificação de doutorado, ela tem uma ata, né? Então, se for por parecer, agora, nesse momento, o presidente da banca, que é o orientador dele, vai declarar, né? Sei lá, todos os membros estão por parecer. E depois, isso é importante o Washington saber, porque depois que passar isso, ele vai ter que mandar o parecer original. Isso é a norma que é da universidade, sempre foi. Na defesa online, ele faz a qualificação online, ele faz a qualificação, ele manda a ata de defesa, as pessoas imprimem essa ata lá, assinam, escaneiam e mandam de volta, e é o que a gente tem. Qual que era da Priscila, agora não lembro. A Priscila nos perguntou quantas atividades de disciplinas que professores estão esperando voltar o retorno do semestre. O que acontece? Tem atividades que realmente não tem como começar. Né? A gente sabe disso, que são atividades que são essencialmente presenciais. A gente deixou muito claro isso na nossa nota, que as atividades que pudessem ser, tá? Que pudessem ser feitas via online, que fossem. As atividades que não puderem ser feitas, o professor... tá num período de suspensão, ele vai dizer, olha, não tem como eu ter feito isso, porque, por exemplo, vou dar um exemplo, na própria odontologia, tem uma atividade que é uma clínica, como é que não tem, é presencial, trata com o paciente, o cospe, dá cara, então não tem como. Então, depois, quando voltar à normalidade, ele inicia e vai ter um período aí, nós vamos fazer um processo de como recuperar essas atividades, é como se fosse uma greve, depois você recupera. Então, deixar bem claro para a Priscila, assim, há uma possibilidade de fazer as disciplinas dentro de cada possibilidade, se for possível fazer de forma não presencial em ambiente online, sim. Se não for possível, essa atividade pode ser começada depois que esse surto acabar, e aí nós vamos ver como é que nós vamos, né, ou depois isso se recupera, né, vai ser recuperado. Lembrando que nenhum discente vai ficar prejudicado. Priscila, eu não sei se tu é minha aluna ou não, mas eu, por exemplo, eu tenho uma atividade que eu preciso das pessoas, porque como é estatística, eu preciso que elas estejam no laboratório, eu preciso estar lá mexendo no computador, então não começou. Depois nós vamos ter que recuperar. Ok? Uma pergunta, professor Tiago. Por exemplo, tanto um bolsista do mestrado ou doutorado que começou a receber a bolsa depois que ele ingressou,
caso ele precise prorrogar, ele vai continuar recebendo ou ele não recebe por esse atraso? Por esse pedido de prorrogação ou por não ter alguma disciplina que não aconteceu, porque a gente sabe que tanto o mestrado ou doutorado a gente não pode reprovar em nenhuma disciplina a princípio. Era essa a minha questão. A CAPES ela se pronunciou muito sobre a questão de bolsistas que estão no exterior, tá? Isso foi bem claro para a CAPES. Quanto a essa prorrogação de o aluno nesse período de 60 dias, se vai continuar, né? Ele tem 60 dias, vamos dizer assim, então ele para agora, e depois ele vai ganhar 48 mais 60 dias, 48 meses mais 2 meses, a CAPES ela não teve nenhum comunicado quanto a isso, né? Porque a cota ela é uma cota fechada, né? 24, 48 meses. Depois você troca. Não teve ainda nenhuma suspensão de pagamento, né? E também não houve nenhuma informação sobre isso. Eu estava comentando antes da gente entrar online, né? Exatamente essa questão. É uma questão que talvez a gente possa conversar com a CAPES, enfim, sobre isso. Mas eu temo que eles aleguem que, olha, o pagamento não foi suspenso, a cota é de 48 meses, não dá para finalizar. Né? Aí talvez dê mais um tempo para o aluno, depois o PPG, se tu ganhou ainda os 48 meses, aí não tem nem como, né? Ou se já ganhou os 24, já não tem como tu ganhar mais. Mas, infelizmente, a CAPES não se pronunciou. Isso tem um pronunciamento muito claro quanto ao aluno que está no doutorado no exterior. Né? O que ele tem aí o direito, depois a gente pode passar, tem direito a recuperar essa passagem, ele pode, quando voltar, aí tem uma série de questões ali, quando ele voltar ele pode reativar, enfim, desde conversando com o PPG. Mas, infelizmente, a gente não tem ainda nenhuma... Sim. Uma outra questão que eu vi agora que foi lançado um parecer, uma cartilha sobre os bolsistas que eles querem conseguir o auxílio do governo. Que saiu uma carta da ANPG e a CAPES respondeu, a princípio, dizendo positivo. O que a CAPES respondeu, eu tenho aqui a carta até da ANPG, o que a CAPES respondeu é que ela não vê nenhum impedimento quanto a isso, tá? Mas que isso tem que ser pedido para os órgãos competentes que vão pagar o auxílio. Então, isso é importante dizer, ela não disse que pode, e nem que está permitido. Ela falou, olha, nós não vemos nenhum problema quanto a isso, mas você tem que pedir o auxílio para os órgãos competentes. Isso é uma coisa interessante, talvez, de vocês conversarem com a ANPG. Né? Como é que a gente vai se pronunciar, porque a CAPES lavou as mãos nisso, né? Vamos dizer assim, para nós não tem nenhum problema, mas quem vai ver isso é o governo. Então, talvez valha a pena vocês conversar isso depois, mas o que tem de oficial é essa nota aí da NPG, dizendo que a CAPES não vê nenhum problema, mas que tu tem que conversar, né, que teria que fazer o pedido para os órgãos competentes desse auxílio. A questão da prorrogação, que eu acho que era importante, de repente, vocês, como programa, né, como discentes, de fomentar também na própria ANPG, né, essa discussão. Como é que fica, né? Se a portaria 36 prorrogou por 60 dias, será que a bolsa também é prorrogada por mais 60 dias? Não sei se algum colega tem alguma coisa a comentar, ou eu posso ler mais alguns comentários aqui. Pode ver, eu só tenho 2 minutos aqui que estão me chamando aqui, pode ser. Tá, tudo bem. Bom, mas aí eu vou pedir para vocês fazerem um documento, nos mandarem, que a gente responde. Sim, perfeitamente. A Fernanda perguntou sobre as defesas que aconteceram nesse período, como ficará a emissão dos diplomas. Tá, boa. Vou responder essa, porque acho que não vai dar tempo de responder a outra, tá? Porque já estão me chamando aqui. Mas, rapidamente, no primeiro momento, o DERCA ele está fechado para atividades presenciais, porque a emissão do diploma exige uma atividade presencial, de você assinar o diploma, enfim, etc. Na semana passada a gente teve uma reunião e o que ficou combinado? Que somente situações, aquela situação que você solicita a urgência por algum motivo é que serão feitas. O DERCA vai estar 1 dia por semana só aberto para fazer essa atividade, porque não é tão simples vocês entenderem, né? Toda a situação vai para a PRPGP e a gente envia para o DERCA, e o DERCA precisa movimentar algumas pessoas para fazer essa assinatura do diploma, o diploma físico que é dado. Então,
vai ser feita a emissão somente nos casos de urgência, né? Em aquele que quando vocês pedem a emissão do diploma, vocês escrevem lá o porquê que é urgência, isso vai ser avaliado e aí vai ser dado. E aí eu ia pedir para vocês terem um certo, também, né, como alunos, ali uma certa consciência, né, de que para cada diploma que a gente emite, tem realmente situações em que, às vezes, as pessoas precisam daquilo. Vou dar um exemplo, o cara está indo embora do país, precisa ir embora, está no momento da pandemia, e às vezes a gente, né, vai dar prioridade para isso do que para eu ter um diploma só na minha casa. Então, é só nessas situações assim, porque realmente gera um acúmulo de pessoas, as pessoas têm que ir lá, você tem que assinar com uma caneta X, você tem que receber o diploma, então eu ia pedir que é nessas situações que a gente está permitindo, né? Óbvio que para nós, da PRPGP, também não esquecendo, né, emissão de diploma exige todas as prerrogativas para você ter o diploma, então não é porque eu defendi agora, não entreguei ainda o documento completo da tese, não entreguei os artigos que são necessários, não dá, né? Então, lembrando que é o mesmo envio de documentos, só que não é físico agora, mas vai ter que enviar todos os documentos, passando por todas as prerrogativas para se ganhar o diploma. Ok, pessoal? Eu vou ter que, infelizmente, deixá-los, porque eu tenho uma outra live agora, eu tenho uma outra reunião, mas, assim, agradecer muito a presença de vocês. Sei que a Pró-Reitoria está aberta aí a qualquer sugestão, qualquer dúvida, nos mandem, os nossos e-mails estão abertos para vocês. Lógico que às vezes a gente demora um pouco para responder, porque imaginem que no meio da pandemia, quando fechou, que veio essas portarias, a gente está tentando ainda responder tudo que vem, e nesse meio tempo ainda teve as bolsas, que a gente teve que fazer tudo muito rápido, mas agradecer aí, se vocês quiserem, tem um e-mail da Pró-Reitoria, tem o e-mail, e depois eu mando para vocês esses documentos ali, acho que se vocês pedirem para os coordenadores, eles têm, mas eu mando direto para vocês, acho que um de vocês me manda um e-mail, eu já disparo, ok? Tá certo, professor, muito obrigado pelo tempo e pela extensãozinha do tempo, a gente fica bem feliz em manter esse contato, manter essas conversas, e vai ser bom contar com o senhor e com a PRPGP para todas essas dificuldades. Tá bom, obrigado, hein? Certo, Valeu, boa tarde. Obrigado. Ao pessoal que segue aqui nos assistindo, a live com o professor foi um pouquinho curta, a gente não conseguiu conversar tudo que a gente queria ter conversado por causa da disponibilidade de tempo dele, só que a gente ainda tem... A gente ainda ficou de conversar um pouco hoje sobre as respostas no formulário que foram preenchidas na nossa página. Eu não sei como é que os meus colegas que estão aqui comigo estão de tempo para a gente, quem sabe, dar uma olhada nesse formulário, conversar um pouco sobre isso. Acho que a gente pode seguir conversando como uma reunião aberta. O que vocês acham? Sim, pode seguir agora, só para a gente rever junto com os colegas, que foi bastante gente que participou, né? E é bom dar esse repasse, a gente poder pensar sobre. Eu vou tentar abrir aqui a tela para a gente ver se conseguimos olhar juntos. E aí eu vou passando os slides e a gente vai comentando junto. Pode ser? Sim. Beleza. Tá aparecendo aí para vocês? Sim. Massa. Pessoal, peço por favor que quem está nos assistindo, se quiser ficar aqui na live, conversar um pouco com a gente sobre os dados do formulário, e também quem não sabe que formulário que é esse, ele ainda está aceitando respostas, ele faz parte da nossa maneira de coletar um pouco informações a respeito de como é que a gente está, né? O título da apresentação aqui hoje é Como Estamos. A gente passou um pouco sobre esse formulário na reunião que a gente teve com as representações discentes na sexta-feira. A gente tenta ter todas as representações discentes presentes, e a gente tem várias delas, mas não todas, então pedimos desculpas também por não ser... Se você não ouviu falar desse formulário, se esse formulário não chegou para você, a gente publicou ele aqui na nossa página e pedimos também para as representações que a gente tem contato repassarem. Então aqui tem alguns resultados parciais desse formulário, né? Inclusive, a gente não debateu um pouco sobre isso, mas faz bastante sentido, eu acho, a gente encaminhar isso para o professor Thiago, né? Para ele dar uma olhada. Verdade. Bom, a gente teve 162 respostas até as 4 da tarde de ontem, de 29 programas diferentes abrangidos pelo formulário. Pessoas que declararam quais seus programas, né? Muitas pessoas respondentes não falaram quais que eram seus PPGs. O formulário tem um caráter consultivo, nenhuma das perguntas é obrigatória, e se identificar no formulário é opcional.
A maior parte também das perguntas são aquelas caixas de seleção que tu pode selecionar mais de uma. Então, com frequência, as porcentagens ou extrapolam 100, ou aqui nessa apresentação estão omitidas opções como não, ou opções como outros, ou opções como não se aplica. Então, às vezes, elas extrapolam 100% e às vezes elas são menos que 100%. Eu vou pedir, por favor, me interrompam aí se vocês quiserem comentar alguma coisa. E se alguém comentar alguma coisa aqui na live também, por favor, me interrompam, porque eu tô só com o PowerPoint na minha tela. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Ok. Beleza. Então, o professor Thiago falou, por exemplo, sobre coordenações de PPG que não estão repassando informes e não estão dando orientações e coisas do tipo. Pelo menos 18% dos respondentes do formulário disseram que as suas coordenações não repassaram informes. Isso é bem complicado. A gente, como APG, adoraria pressionar um pouco mais essas coordenações, no entanto, a gente não tem esse controle tão minucioso. Fica também aí tanto a autorização do Thiago para que a gente recorra a isso, né? Porque 63% deram informações sobre as suas decisões e orientações e 20% responderam dúvidas. A gente traça aqui também alguns dos depoimentos que surgiram no espaço para outros, para as pessoas que quiseram comentar alguma outra coisa em relação à pergunta. No caso, em relação a essa pergunta, a coordenação retornou um contato por e-mail de representação discente no colegiado. Apenas há poucos dias foi criado um grupo no WhatsApp para tirar dúvidas e entrei em contato direto com os professores das disciplinas. Eu vou seguir lendo um pouco sobre esse panorama geral de cada uma das perguntas e depois vou lendo um pouco sobre esses depoimentos que foram colocados no outros de cada uma das perguntas. Quanto a aulas, grupos de pesquisa e encontros de orientação. As disciplinas em que você está matriculado seguiram? Como elas seguiram? Apenas 18% dos respondentes estão tendo aula em ambiente virtual, ao vivo, com as pessoas juntas numa mesma sala, coisa do tipo. A maior parte, 48%, estão tendo atividades assíncronas, que são tipo por e-mail, por Moodle ou coisa assim. Só que 23% dos respondentes, pelo menos, estão com as atividades completamente suspensas. Não estão tendo nenhum tipo de aula de pelo menos alguma disciplina. O calendário de encontros se manteve, mas com atividades entregues de trabalhos via WhatsApp, e-mail e Google Drive. A professora informou que as aulas retornariam somente após o período de quarentena, e alguns professores não entraram em contato. As atividades de grupo de pesquisa que você faz parte seguiram? Como? 28% estão tendo atividades síncronas em ambientes virtuais, com salas com chamada de vídeo, chamada de voz, mas a grande maioria, 47%, está tendo atividades assíncronas, por Gmail, por e-mail, por Moodle ou coisas do tipo. E pelo menos 26%, é uma estatística mais ou menos parecida com a outra, estão com as atividades completamente suspensas. As atividades de grupo de pesquisa não estão continuando. Cada um está trabalhando no seu projeto em casa, o calendário de encontros foi adaptado, ou o grupo que estou inserida é muito organizado e está conseguindo atender as demandas. Uma coisa que a gente identificou bastante a partir desse formulário é que tem depoimentos muito bons, pessoas que estão tendo experiências muito tranquilas, que os professores dão bastante amparo, estão bastante organizados, os grupos estão funcionando bem. Por outro lado, tem pessoas que estão tendo muita dificuldade, que não tem resposta dos professores e das professoras, que os grupos de pesquisa não estão trabalhando ou que não estão podendo trabalhar. Então, dá bem para notar que tem desigualdades muito grandes em relação a como a gente está enfrentando esse momento. Como, por exemplo, nas atividades de orientação, né? 28% estão tendo por chamada de voz ou vídeo, 57% estão tendo por e-mail ou por Moodle, e 12% estão completamente suspensos. De novo, reitero que essas estatísticas não preenchem exatamente 100%, elas ficam a mais ou a menos, porque tem outras opções, tem opções como não se aplica, e muita gente apertou e preencheu outras, além de que poderia apertar mais de uma. Então, por exemplo, se algumas atividades são síncronas e outras são assíncronas, a pessoa poderia apertar nas duas caixinhas de seleção. O orientador desejava que continuasse presencial normal, mas eu neguei. Essa está separada para parabenizar a coragem. E não estou recebendo retorno. Gente que precisa de orientação e não está conseguindo ter. Você faz parte da equipe de projetos de extensão, as atividades seguiram? Como? Pelo menos 4% das pessoas que responderam essa questão estão tendo atividades de projetos de extensão, só que de maneira assíncrona, e pelo menos 17% responderam que participam de projetos de extensão, no entanto, essas atividades estão suspensas. A boa parte dos outros respondentes que aqui não estão representados são pessoas que não participam de projetos de extensão. Aí tem alguns depoimentos gerais sobre essa sessão, né, de grupos de pesquisa, orientação e aulas. Por exemplo, a professora não responde minhas mensagens,
excesso de trabalhos e conteúdos dados superior ao que era dado presencialmente. Minha preocupação é quanto à docência orientada. Qual a nossa competência enquanto pós-graduandos em ministrar aulas online? Tenho dificuldade de compreender os textos sem o debate em sala de aula. A professora foi bem atenciosa quanto à nossa saúde e sobre a feitura das atividades. Os professores demoraram a orientar os alunos e ainda está confuso. Os docentes estão conduzindo muito bem as aulas em ambiente virtual. Estou sem orientação para minha tese, estou escrevendo sozinha. Meu orientador está sempre disponível e preocupado com a continuidade das atividades acadêmicas, bem como se mostra preocupado com a saúde mental de seus alunos. Aqui fica bastante evidente essa questão que eu comentei um pouco antes, que é sobre como tem casos e casos. Tem gente que está tendo um cenário muito bom com essa situação, está conseguindo lidar, e tem gente que está bastante desamparado. É legal da gente ter umas atividades como, por exemplo, fazer esses formulários e conversar um pouco sobre eles, justamente para instigar até uma questão de empatia, assim, né, entre colegas que talvez estejam numa situação boa, saber que não é todo mundo que está nessa situação. E entre colegas que estão numa situação ruim, saber que não estão sozinhos e que podem demandar que sejam mais bem tratados, né. Quanto a laboratórios, idas a campo e atividades similares. As atividades empíricas da sua pesquisa estão suspensas? Mais da metade dos respondentes disseram que sim, que deveriam estar fazendo atividades empíricas no momento, no entanto, não estão. 18% apenas parcialmente, que estão fazendo manutenções básicas do laboratório, por exemplo, e pelo menos 2% estão com o laboratório funcionando normalmente. É bastante gente, mas obviamente está longe de ser o normal, né? Se a gente for parar para pensar. Muitos dependem do laboratório para desenvolver sua pesquisa. Como farão para finalizar no prazo suas teses e dissertações? Minha pesquisa envolve diretamente o dia a dia de alunos em sala de aula. Estamos com projetos e experimentos parados, logo temos que qualificar e necessitamos de resultados. Os processos de qualificação ou defesa serão prorrogados? Um colega, e apenas ele, está indo ao laboratório para cuidar dos animais e realizar seus experimentos com eles. Eu queria comentar aqui... Pode falar, por favor, Jéssica. Até em função das atividades a campo, né? Que até é por isso que a gente tem que, junto com a PEPGP, pressionar a CAPES para que os resultados sejam estendidos e a bolsa também. Porque eu queria só reforçar ali que o professor Thiago disse, que eu até ia comentar mais com ele, mas ele teve que sair, a gente pode mandar depois por e-mail, mas que ele quis dizer que a CAPES vai dizer que a gente está ganhando bolsa agora, né? Que no período da pandemia continuamos com a bolsa. Mas o que impacta isso é que nós não podemos ir a campo. Minha pesquisa também é com assentamentos da reforma agrária e muitas famílias são grupo de risco. Então, a minha pesquisa de campo eu não posso estar fazendo agora. Mas tem outras pesquisas que eu estou realizando em casa e tudo mais, né? Então, a escrita e tudo mais, desde que consiga se organizar, a questão de família e tudo, a gente consegue até prosseguir. Mas a questão é o campo, né? Então, o levantamento de dados a campo, esse que é a grande problemática. Então, por isso que a gente tem que reforçar e pressionar a CAPES para que os prazos sejam prorrogados e também a bolsa, por mais que eu acho difícil a bolsa ser prorrogada, mas a gente tem que pressionar isso junto com a PEPGP em função disso, de que os campos, né, quem precisa de laboratório, quem precisa ir a campo, que não está conseguindo fazer nesse momento, né? Eu queria ressaltar isso só para a gente entender, assim, e mesmo quem não está... Por exemplo, eu não estou em Santa Maria, mas estou pagando aluguel do mesmo jeito, eu tenho que viver do mesmo jeito, né? Então, essas questões têm que ser levantadas, sim, perante a CAPES, e a gente tem que brigar com isso, né? Isso, e se a gente continua fazendo as nossas pesquisas, a gente continua com um tipo de vínculo, né? E continuamos precisando de amparo. E só sobre essa questão também, acho que da gente ter esse suporte de apoio, né? Não só... e acho que o Thiago também comentou que é importante que a gente consiga ter um contato mais forte e orgânico com as ANPGs em geral e com as APGs e com a ANPG, né? Então acho que é uma função que a gente tem que tentar também fortalecer a nossa relação com as APGs que estão organizadas aqui no Rio Grande do Sul, região sul, e chamar muito para a organização também a ANPG cobrando aquilo que for necessário, porque é quem vai nos dar o suporte também, né? Isso. E aproveitando para fazer o alto jabá, não só a gente está planejando lives com as APGs aqui do Sul, continuem curtindo aqui as nossas lives, mas também a gente já conversou com a Flávia, da NPG,
E me lembrando agora sobre essa questão de prazos, isso dialoga inclusive com a nossa live com o Nildo, onde ele falava sobre como o prazo é um comportamento acadêmico, digamos assim, que no fim das contas maltrata a gente, né? Às vezes mais nos prejudica do que ajuda. Exatamente. Mas só em relação a isso com as APGs e com a ANPG, essa é a importância talvez muito maior que nós, e aí falando para os colegas que estão aí, os 20 e poucos colegas que estão ainda nos ouvindo, é importante demais que a gente resgate a função fundamental que tem a APG, que é essa capacidade de política, de conseguir nos dar uma sustentação maior frente àquilo que vem acontecendo, e eu mesmo, como eu falava para o Thiago, a burocracia que a universidade nos coloca, né? Então é importante que a gente mantenha esse fortalecimento e reforce o que o Maurício falou. A gente aqui de Santa Maria está tentando fazer uma costura mais orgânica com as APGs da região sul. Então, esse é um papel importante que a gente vem conseguindo dar conta, mesmo no período de quarentena, mesmo cada um dentro da sua casa, mantendo-se dentro do possível próximo, apesar da distância, né, gente? E esse é o nosso papel fundamental, me parece. Isso, muito bem. Seguindo, sobre a suspensão de atividades administrativas. Boa parte das coisas de calendário que o professor falou sobre agora há pouco, né? A gente perguntou se você teme ser ou sentiu-se lesado pela suspensão de alguma atividade administrativa. Infelizmente, a maior parte do pessoal, felizmente, a maior parte do pessoal, 57%, está tranquilo, não se sente que vai ser lesado pela suspensão de alguma atividade. Isso é uma coisa boa, óbvio, porque a gente quer interromper literalmente o espalhamento desse vírus, né? No entanto, a gente precisa pensar em alternativas, estamos pensando em alternativas, o Thiago mostrou algumas agora há pouco, para esses 23% que responderam talvez, e esse 16% que respondeu sim. Pessoas que estão com receio de ter algum problema no que diz respeito a essa parte mais burocrática e administrativa, né? Por exemplo, coordenação do PPG não responde e-mail, nem o coordenador, nem o secretário. Lembrando que o professor Thiago comentou agora há pouco que o regime é domiciliar, né? Então, as coordenações dos PPGs e as secretarias têm que estar respondendo as nossas dúvidas e têm que estar conversando com a gente sobre esses problemas pontuais. Inclusive, são eles que devem fazer essa mediação entre instâncias tipo a PRPGP e o DERCA, né? Provavelmente, meu prazo de defesa será prorrogado e eu terei que escrever a dissertação sem bolsa em 2021. Me sinto afetado porque terei que trabalhar por fora para manter a mim e auxiliar minha família. Tenho um filho. A compra de reagentes vai atrasar por conta do fechamento da FATEC. Logo, todo o projeto atrasará. E uma coisa que parece boba, mas que é bem séria, sinto falta da biblioteca. Nem todo mundo tem um espaço bom para, por exemplo, se concentrar e trabalhar, né? E silencioso. Sobre o calendário de defesas e de qualificação. A gente perguntou se as pessoas têm alguma insegurança ou alguma dúvida sobre sua defesa ou qualificação. Quem preencheu o formulário notou que a gente perguntou também sobre quando que a pessoa pretende qualificar ou defender. No fim das contas, essa questão ficou meio mal formulada e os dados que a gente tirou dela não expressam muita coisa. A maioria do pessoal pretende defender, como faz sentido, né, ali por junho e julho, defender ou qualificar ali por julho e julho, ou no ano que vem. Ou muita gente também já defendeu agora em março e em abril. Em fevereiro, março e abril. No entanto, esses dados a gente não traz aqui para poder seguir para os que são mais interessantes, como, por exemplo, esses depoimentos. Eu gostaria de adiar as datas e ainda não tenho informações de como fazer isso. Minha dúvida é em questão ao teste de suficiência de língua estrangeira. Como ficou para quem tem que defender e ia fazer o teste agora? Preciso protocolar aproveitamento de disciplinas. Caso a pandemia perdurar e eu não tiver como dar sequência à minha pesquisa, o exame de qualificação me preocupa. Eu não gostaria de qualificar em julho por todo o contexto que estamos vivendo. Esse último depoimento, por exemplo, me lembra que, né, seria legal, é ideal que a gente possa escolher quando a gente qualifica, e que a nossa qualificação seja legal, que tenha, por exemplo, que seja presencial e não por parecer, se a gente quer muito ter aquelas pessoas junto da gente, avaliando o nosso trabalho, né? Isso é uma coisa que, infelizmente, está todo mundo sofrendo nesse momento. E coisas como, por exemplo, o teste de suficiência em língua estrangeira, a gente literalmente ainda não sabe como vai acontecer. Tomara que as coisas sejam normalizadas o quanto antes, mas esse é o tipo de atividade que é necessariamente presencial, que talvez não tenha como fazer e vai ter que se valer do adiamento obrigatório em função dessa situação, né? No caso, são as coordenações que vão nos ajudar a pedir esses adiamentos, que forem necessários, e a partir desses adiamentos depois pensar um pouco sobre como protocolar eles junto da PRPGP, etc. Se alguém tiver dificuldade com essas coisas, como por exemplo pedir adiamentos ou coisa do tipo,
pode contar não só com a gente, como a PG, como também com a PRPGP diretamente, né? Quanto às condições individuais das pós-graduandas e dos pós-graduandos que estão em casa. Possui um computador em casa? 93% sim, um computador pessoal, mas 6% possuem um computador compartilhado. E pelo menos uma das pessoas não tem computador em casa. Isso representa algo em torno de 0,5% aqui da nossa pesquisa, um pouco mais que 0,5%. Na sua casa, qual que é a principal conexão com a internet? Pelo menos 61% tem banda larga cabeada, no entanto, 33% tem banda larga por satélite ou por rádio. E esse tipo de conexão, às vezes, não aguenta uma atividade, por exemplo, de chamada de voz ou de vídeo. 4,5% tem apenas o serviço móvel de celular, 3G ou 4G, e pelo menos uma pessoa não tem acesso à internet em casa. A gente perguntou se tem dificuldade para participar de atividades remotas e por quê. Pelo menos 46% se incomodam com a conexão instável com a internet, e isso é um problema que dificulta a participação dessas atividades remotas. E 30% por questões de saúde. Aí no formulário a gente fez questão de pontuar que, inclusive, problemas de saúde mental, né? Não tem distinção entre saúde física ou saúde mental no que diz respeito, por exemplo, a esse tipo de dificuldade. 25% reclamam de não possuir um ambiente apropriado, como seria, por exemplo, uma sala de aula, uma biblioteca para esse tipo de atividade, né? De um encontro de grupo de pesquisa, por exemplo. E 15% está precisando tomar cuidado de crianças com a suspensão das aulas, também não tem o mesmo tempo disponível para dedicar a si, né? Individualmente, sem falar da família, de cuidados com crianças e coisas assim. A gente perguntou quanto à saúde das pós-graduandas e dos pós-graduandos do FSM, e 18% responderam que fazem parte de algum grupo de risco. São pessoas que estão provavelmente sendo salvas em função desse isolamento e dessa suspensão. 54% convivem com alguém que faz parte de algum grupo de risco. E se estão hoje em dia na cidade polo do curso, 61% estão, só que 35% decidiu ir para outra cidade, ficar com parentes, por exemplo. Além disso, tem 5% que já não moravam na cidade polo do curso. Então a gente perguntou se a pessoa está isolada ou isolado em função dessa suspensão das atividades, né? E 81% está saindo de casa apenas para essencial, para ir no mercado, para comprar remédios, coisas do tipo. 15% estão saindo de casa por questões pessoais ou familiares. E 4% segue saindo de casa, principalmente em função de trabalho, seja um trabalho essencial ou não, porque as atividades de trabalho dessa pessoa não foram interrompidas e ela precisou continuar saindo de casa. Eu acho interessante pontuar nessa estatística que aí, mais de 80% do pessoal da pós-graduação da UFSM está ficando em casa, o que é algo bastante importante para conter a epidemia, né? A gente também abriu um espaço para compartilhar alguma coisa sobre a condição pessoal. Não tenho tempo suficiente para escrever. Tenho 2 filhos que estão em casa comigo, agora em tempo integral. No interior, a internet é muito instável e acabamos passando 2 a 3 horas às vezes sem acesso à internet. Falta ânimo e sobram cobranças. Estou cuidando da minha filha de 3 anos e do meu pai de 88 anos. Nessa situação, não tem como dar andamento na elaboração da minha tese. Não consigo dormir. Me incomoda não saber se podemos retornar para casa no interior e entregar nossa locação aqui ou se devemos ficar, no caso, esperando pelas aulas voltarem. Essa situação de isolamento tem me trazido mais períodos de estresse. Uma coisa que a gente viu bastante e que é algo que a gente, como APG, tem que pensar, inclusive, sobre, é que tem muita gente reclamando de um aumento de demandas. Professoras e professores, orientações, etc., que aumentaram a quantidade de coisa que pedem dos discentes. Quanto às medidas que estão sendo debatidas sobre o assunto, né? Você concorda com o cancelamento do semestre? A maior parte do pessoal discorda com o cancelamento do semestre. No entanto, de todas as medidas que a gente conversou sobre, esse é o que mais tem parcialmente indiferente, concordo e discordo parcialmente indiferentes. Claramente é um tipo de medida que precisa ser bem mais ponderada, debatida e refletida. Vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco, depois de passar pelo formulário. Sobre o adiamento dos prazos equivalente à duração da suspensão do semestre, equivalente à duração da suspensão das atividades. Sim, 59% concorda e 26% concorda parcialmente. É bastante. Tá todo mundo bastante com a expectativa de que ocorra um adiamento dos prazos, né? Você concorda com a ampliação do período do recebimento de bolsas equivalente à duração da suspensão?
essa ainda mais pessoas concordam com esse tipo de medida. É o tipo de coisa, o tipo de demanda que realmente é necessária. Você tem alguma opinião sobre essas ou outras medidas que queira compartilhar? Para que não se prejudique a qualidade e a geração de resultados, a prorrogação dos prazos e da vigência das bolsas é essencial. Acredito que professores e alunos que tiverem condições devem continuar dentro das limitações, assim como aqueles que não tiverem não devam ser prejudicados. Algumas pessoas estão concluindo créditos nesse semestre para defender no início do próximo semestre, estão organizadas e com planos para isso. Bom, é isso. Esses foram os resultados parciais desse formulário que a gente está trabalhando. Quem quiser ainda pode responder ele. A ideia é que ele seja um espaço para a gente desabafar, comentar um pouco sobre as nossas situações específicas. Por favor, se quiserem, podem acessar esse link, esse QR Code, ou procurar na nossa fanpage o link para esse formulário. E aí, pessoal? Não sei se vocês sentem assim, mas me parece que dá para ter uma percepção, inclusive, das condições ali. Quando o cara coloca, acho que é no 7, gente, se você tem para atividades remotas, onde fala sobre a condição em casa e tudo mais, né? Sim. Tem internet de banda larga, internet cabeada, bom, tem acesso à internet, mas o ponto 6 ali, você tem dificuldade de participar das atividades remotas, quais são os seus motivos? E aí dá pra gente ter um perfil, claro, muito genérico, a gente olhando para esses números, ó, apenas 46% das pessoas que responderam têm internet estável. Aliás, então conexão instável não é boa. Esses 46% não é pouca gente. Questões de saúde, bom, é um número grande, 30% das pessoas que responderam têm alguma questão de saúde, né? A gente aqui não especificou. Não possui um ambiente apropriado. Eu sei de colegas que vai para casa e, bom, moram 4, 5 pessoas numa casa pequena. Não tem como tu estudar nesse ambiente. Cuido de crianças. Pensem, né? O número de mães que estão fazendo pós-graduação. Então a gente tem um bom perfil, assim, claro, com todos os limites da nossa pesquisa e com todos a pouca participação, se for ver, foram 162, do universo de 4 mil e pouco estudantes, né? É pouco. Mas mostra, em grande medida, também o perfil da pós-graduação. Trabalhadores, trabalhadoras, mães, ou seja, aquela pessoa que entra para a pós-graduação porque precisa melhorar o seu Lattes, melhorar o seu currículo para conseguir uma vaga de trabalho, né? Então também cai um pouco por terra aquela ideia de que a universidade não entra... A maior parte das pessoas que estão ali são trabalhadores. A maior parte da pós-graduação tem essa característica, né, de não ter uma condição perfeita e plena de vida para pesquisar apenas pelo belo prazer de buscar o conhecimento. Mas no geral eu chamo a atenção assim, a importância de manter a pesquisa ainda existindo, das pessoas poderem responder ainda mais, porque a gente tenha pelo menos também esse mapeamento, ele é muito importante, né, para a gente poder nos organizar e ter uma visão geral, assim, por mais que os números sejam frios, mas quando a gente começa a analisar e botar outros elementos nele, a entender as mediações que constituem, por exemplo, 46% dos nossos colegas que responderam ter internet ruim em casa, a gente começa a entender melhor e ter melhores conclusões a serem tomadas, né? E eu acho que serve também principalmente... Pode falar, Marcela. Não, continua aí, eu ia falar uma... Eu ia dizer que eu acho que uma parte bem interessante desse tipo de formulário, desse tipo de coleta de dados, é que ele sirva também para as nossas professoras e nossos professores nos conhecerem, né? Saberem que tipo de coisa eles podem demandar ou não, saberem que tem coisas que talvez seja demais demandar. Sim, concordo com isso, até para os próprios colegas, né? Uma coisa que me chamou a atenção, que me chamou também a atenção na nossa reunião com os outros representantes, é essa falta de comunicação dos PPGs com os estudantes, de estar atualizando eles sobre o que está acontecendo, isso. Eu não consigo pensar até o momento em alguma medida que possa ser tomada para ter essa aproximação, porque a gente vê que está faltando ainda, né, mais comunicação entre os estudantes com o PPG, no caso.
Não sei se eles possuem página. Até eu vi aqui que nos comentários o Vitor Hugo perguntou se a gente tem um site oficial. A princípio a gente tem o Instagram, o Facebook, e a gente tá criando a página no YouTube. Confirma? Isso. O fsm.br/apg era nosso, mas aí o FSM mexeu todo o sistema do site deles e deixou de ser. Nosso, né? Não da nossa gestão. Isso foi há uns 2, 3 anos atrás, eu acho. E não tem mais esse site da APG, infelizmente. É importante isso também das páginas, por exemplo. Essas não são nossas, da gestão, né? Possivelmente o e-mail que a gente usa era das gestões anteriores. As páginas que a gente for criar aqui, por exemplo, no YouTube, que não tinham, vai seguir para as outras gestões que vierem à frente aí. Então isso também é algo que a gente precisa fortalecer, que é ter esses canais assim, e reforço, somos poucas pessoas tentando tocar a PG num momento tão importante como o nosso. Então, muitos dos problemas que a Marcela pontua ali, por exemplo, não haver uma boa comunicação, é porque nós, estudantes, por vezes, não aproveitamos o espaço que a gente tem. E quando eu digo não aproveita o espaço, a gente sabe da burocracia que é a universidade e, por vezes, como é difícil a gente conseguir avançar em algumas questões. Mas é muito importante que se cobre dos seus colegas que estão nas representações discentes, assembleias, que representem os colegas de fato, que aproveitem o espaço das redes para conversar com os colegas, para pressionar as coordenações, pedir informação e repassar. Então é um processo que também a gente precisa fazer, que a gente precisa potencializar, para que senão fica só esperando coordenação, por vezes as informações não circulam. E representante colegiado, representante discente em colegiado, representante discente em comissão de bolsas tem a função central, que é representar os colegas, passar a informação, ouvir os colegas para poder ir para dentro das comissões. Não é ficar lá sentado conversando ou sendo alisado ou alisando coordenação de curso. É para representar mesmo. Sim, e não só aparecer e vir à tona quando aperta a coisa, que isso é uma outra questão. A gente tem que trabalhar o ano inteiro, não é só quando a gente se vê mal aí numa situação como houve o ano passado, o corte das bolsas. É um trabalho contínuo, é por todos, assim. Não é só quando começam a acontecer essas coisas que nos mobilizam de uma maneira negativa. Estar atento, já que a gente está no programa, trabalhar nele, de certo modo, de mudar muitas coisas assim que a gente não está conforme, enfim, não está conformado, não ficar conformado também com o que a gente tem. O Vitor Hugo, que perguntou do nosso site, insistiu na gente reivindicar isso com a UFSM, ele está certíssimo. E obrigado também pelo contato, ele é da PG da UFSC, e aí ele passou o e-mail dele para a gente entrar em contato com ele. E sim, Vitor Hugo, massa demais, obrigado por entrar em contato aí, somos fãs de vocês. Sobre a questão das informações, eu acho que é bem válido a gente, já que estamos com contato com a PGP, reforçar que as informações que eles divulgam para as coordenações sejam repassadas para todos os estudantes. Reforçar com as coordenações para que elas repassem também, sabe? Nós cobrar isso também, porque várias coisas ali o Thiago falou que a PGP mandou para os programas, mas nem todos os programas estão repassando, né? Então, eu acho que é bem importante a gente reforçar isso, que os programas repassem e que os representantes também consigam cobrar isso, né? Para as coordenações. Gente, acho que era isso. Não sei o que vocês pensam, mais alguma coisa para a gente conversar sobre? Só convidar os colegas que não falar, pode falar. Para as próximas lives aqui da página. Sim. Porque assim, na próxima, acho que o Maurício ia falar, Maurício. Não, vou ficar feliz se tu falar, Marcos. Eu tenho meu script, mas tu tá pronto para falar aí. Não, é que é o seguinte, no próximo dia 27, é um tema importante e a gente vinha tratando sobre ele e tinha condição de fazer presencialmente. Nós temos conversado com a Marta Noal, que é psicóloga, e a Marta se colocou à disposição para fazer uma live conosco. Ela é psiquiatra, na verdade, né, e coordena o espaço Unis da Silveira da AFAB, aqui no FSM. Então ela vai estar com a gente aí no dia 27, às 19 horas, para conversar sobre saúde mental. Muito importante. Outra pessoa que estará conosco daí no dia 29,
a Marta Noal sobre saúde mental no dia 27 e no dia 29 a professora Angélica Lovato tratando sobre o tema da produção de conhecimento ligado à ideologia, ao que ela chama de contra-revolução que vem sendo construída dentro da Universidade Brasileira aí desde os anos 60. Então é um tema mais profundo sobre a estrutura que rege a produção de conhecimento no país novamente. Então fica o convite para esses espaços, né, para a gente conseguir manter conversando e manter reforçando as nossas lives. Olha só, eu vi ali o Vitor colocou ali, né? Eu puxei aqui a arte deles. A PG da UFSC, ajudando a PG colega a divulgar. A PG da UFSC agora às 7 horas vai estar com um bate-papo no Discord sobre os cortes. Quem tiver afim de colar depois daqui lá, com certeza vai estar massa demais. E só aproveitar que o colega está ali, nós vamos conversar logo com as outras APGs também, tá saindo logo uma reunião muito importante que a gente mantenha essa coesão e consigamos nos mobilizar, né, gente, porque sem uma certa linha unitária de raciocínio e de atuação, vai ficar cada um atirando para um lado e isso é muito pior. Certo? Isso aí. Era isso para hoje, turma. Acho que era. De novo, muito obrigado a todo mundo que respondeu o formulário, muito obrigado a todo mundo que pilha que está com a gente. A nossa live pela ciência da gente de hoje vai ficando por aqui. Como os colegas já falaram, nos próximos dias a gente vai anunciar as próximas lives sobre saúde mental na pós-graduação, especialmente em tempos de isolamento social. A gente vai conversar com a Marta Noal, do Espaço Nise da Silveira e da Associação de Familiares, Amigos e Bipolares de Santa Maria, no dia 27 às 19 horas. No dia 29 de abril, também às 19 horas, a gente vai conversar com a professora Angélica Lovato. Por favor, curtam a página aí, fiquem atentos aos próximos anúncios. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Abração, boa tarde, valeu, se cuidem e até a próxima. Valeu.